Em novembro de 2021, fui escolhida como líder da igreja. Como eu era ativa em meus deveres e meu trabalho obtinha alguns resultados, os irmãos me admiravam muito. Os líderes superiores também nutriam grande consideração por mim e com frequência perguntavam sobre meu estado. Outras igrejas tinham receptores potenciais do Evangelho para pregar, e o supervisor evangelista me apresentou para espalhar o Evangelho. A irmã com quem eu cooperava também me elogiava por ter tal calibre, mesmo sendo tão jovem. Eu ficava muito feliz e pensava: embora eu não seja líder há muito tempo, todos os irmãos e líderes superiores me admiram, e os de outras igrejas também sabem que sou capaz de trabalhar. Parece que sou muito boa no que faço, e todos devem pensar em mim como um talento raro. Esses pensamentos me deixavam muito feliz e eu sempre me sentia cheia de energia. Em maio de 2022, Liu Yin foi transferida para atuar como líder em nossa igreja. Assim que Liu Yin chegou, ela começou a se familiarizar com a equipe e também a acompanhar o andamento de várias tarefas. Ela descobriu que uma das casas onde se guardavam os livros não era segura e que havia alguns problemas relacionados à violação de princípios. Também encontrou uma pessoa que fazia comentários não crentes durante as reuniões. Estava perturbando a vida da igreja e não havia se corrigido, apesar das repetidas comunhões. Liu Yin nos lembrou de que tínhamos de aprender a discernir e isolar essa pessoa de acordo com os princípios. Liu Yin passou a apoiar ativamente os recém-chegados que eram negativos, fracos e que não se reuniam com regularidade. E, aos poucos, o estado desses recém-chegados começou a melhorar. Ela também conseguiu converter algumas pessoas. Ao ver essas coisas, senti que Liu Yin era realmente uma obreira capaz, que sabia identificar e resolver problemas. Mas também experimentei uma sensação de amargura dentro de mim. Nós duas somos líderes da igreja, mas alguns problemas que ela resolveu eu nem cheguei a perceber. Todos devem estar nos comparando e achando que Liu Yin é melhor do que eu. Será que meu status aos olhos dos outros não está caindo um pouco? Mais tarde, em uma reunião de colegas de trabalho, Liu Yin mencionou como estava apoiando os recém-chegados ultimamente. Os líderes superiores acenavam com a cabeça em sinal de aprovação enquanto a ouviam, e os irmãos colaboradores também ouviam atentamente. Vi que todos estavam prestando cada vez mais atenção nela e me senti desconfortável e um pouco esquecida. Pensei: eu costumava falar muito sobre meu conhecimento experiencial nas reuniões e os líderes também costumavam me valorizar bastante. Agora, a atenção de todos está voltada para Liu Yin. Se as coisas continuarem desse jeito,
quem vai prestar atenção em mim ou me admirar? Não, tenho que fazer todos verem o que está faltando nela. Isso vai tirar um pouco de seu entusiasmo e diminuir seu ânimo, e também evitará que todos a admirem. E todos voltarão a atenção para mim outra vez e eu conseguirei recuperar meu brilho. Depois disso, enquanto cooperava com Liu Yin, eu ficava observando suas falhas e defeitos. Descobri que ela se exibia às vezes e eu queria comentar sobre esse problema dela. Mas a verdade é que outros já tinham apontado essa falha e ela havia se corrigido um pouco. Mas, para aproveitar essa chance de diminuir o entusiasmo de Liu Yin, fiz uma lista mental das coisas de que ela se gabava e as guardei na memória, pois quando lhe desse alguma orientação e ajuda, eu precisaria ter uma base irrefutável e fazê-la ver que seu caráter corrupto nesse aspecto ainda era muito grave e que até o momento ela pouco havia mudado. Assim, ela ficaria mais na dela e eu poderia me destacar. Mais tarde, encontrei algumas das palavras severas de Deus de exposição e julgamento para aplicar a ela. Ao ver essas palavras severas de Deus, pensei comigo mesma: Liu Yin está só revelando um pouco de corrupção e está tentando mudar. Se eu lhe aplicar essas palavras de Deus, será que ela vai conseguir lidar bem com isso? Mas então pensei, ela acredita em Deus há anos, vai ficar bem. Além disso, ela realmente tem esse problema e, se ficar negativa e fraca por não aceitar isso, e seu trabalho começar a ser afetado, isso só vai fazer com que eu me sobressaia. Então, simplesmente encontrei algumas palavras de Deus sobre a prática para que ela entrasse, achando que, assim, ninguém suspeitaria de minhas segundas intenções. No dia seguinte, durante uma reunião com os colegas de trabalho, eu a ouvi falar sobre seu estado. Ela disse que, ultimamente, andava ocupada com questões externas e não estava concentrada na entrada na vida, e que, embora não quisesse seguir a senda de Paulo, não estava conseguindo evitar. Antes que ela terminasse de falar, eu não consegui me conter. Pensei, já que ela quer se concentrar na entrada na vida, posso aproveitar a deixa para apontar os problemas dela e fazê-la ver suas deficiências. Mais importante ainda, os líderes superiores e os irmãos estão todos aqui. Então, se eu falar, todos saberão de suas deficiências e deixarão de admirá-la tanto. E quando virem como sou capaz de orientá-la e ajudá-la, todos me verão como alguém que carrega um fardo. Eu estaria matando 2 coelhos com uma cajadada só. Com isso em mente, levantei a voz um pouco mais do que o normal e disse a Liu Yin em um tom ligeiramente ansioso: Você vive dizendo que quer se concentrar na entrada na vida, mas não tem uma senda específica de prática. Você poderia começar refletindo sobre pequenas coisas.
Anotei alguns de seus problemas que observei. Você pode refletir um pouco sobre eles. Enquanto falava, comecei a desdobrar o papel com as minhas anotações, no qual tinha enumerado as formas como ela havia se exibido. Em seguida, falei com ela num tom sério sobre a atitude de Deus em relação àqueles que gostam de se exibir e dissequei a senda que essas pessoas estavam trilhando e as consequências de segui-la. Em seguida, propus algumas sendas de prática. Depois que fiz todas essas observações, Liu Yin pareceu meio desconfortável e envergonhada e disse: aceito o que você falou e preciso de um tempo para refletir. Senti-me um pouco culpada quando ela afirmou isso e fiquei com medo de que todos percebessem que eu tinha segundas intenções. Mas então pensei, o que eu disse era verdade e, além disso, também encontrei algumas sendas de prática, portanto, não deve ser nenhum problema. Os líderes superiores e os irmãos não me refutaram, dando a entender que estavam de acordo comigo. Esse pensamento fez com que eu me sentisse um pouco mais aliviada. Uma noite, alguns dias depois, enquanto Liu Yin e eu estávamos discutindo o trabalho juntas, senti uma leve inquietação sobre a ajuda que eu tinha dado a ela e perguntei sobre seu estado. Ela disse que não estava muito bem. Achava que o fato de ser crente por tantos anos, mas mal estar conseguindo mudar esse aspecto de seu caráter corrupto, determinava que ela era incapaz de mudar e se sentia muito negativa. Eu me senti mal ao ouvir isso e pensei, será que o fato de eu ter apontado seu problema a magoou a ponto de fazê-la se sentir negativa? Então, usei as palavras de Deus para comunicar a ela com detalhes a senda para resolver esse aspecto de seu caráter corrupto e lhe disse que ela precisava encarar isso corretamente e corrigir seu estado. Eu a vi ganhar um pouco de entendimento, o que me deixou ligeiramente mais em paz. Mais tarde, refleti sobre mim mesma à luz dessa questão e orei a Deus pedindo que Ele me guiasse para reconhecer meu próprio caráter corrupto. Li essas passagens nas palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: algumas pessoas sempre receiam que os outros sejam melhores e mais elevados do que elas, que as outras pessoas serão reconhecidas, enquanto elas são negligenciadas, e isso as leva a atacar e excluir os outros. Não é esse um caso de ter inveja de pessoas que têm talento? Isso não é egoísta e desprezível? Que tipo de caráter é esse? É a malícia. Aqueles que só pensam nos próprios interesses, que apenas satisfazem os próprios desejos egoístas, sem pensar sobre os outros ou considerar os interesses da casa de Deus, têm um caráter ruim, e Deus não tem amor por eles. A terceira técnica que os anticristos usam para controlar as pessoas: eles excluem e atacam aqueles que buscam a verdade. Algumas pessoas amam coisas positivas, retidão e luz,
e comunicar a verdade. Elas geralmente procuram irmãos que buscam e procuram a verdade para se comunicar com eles. Ao ver isso, um anticristo fica furioso. Para ele, todos os que buscam a verdade são como uma agulha em seu olho, um espinho em sua carne. Ele quer que todos os que buscam a verdade sejam alvo de seus ataques, exclusão e agressões. É claro que um anticristo não atacará essas pessoas apenas com táticas brutais e selvagens que sejam óbvias o suficiente para que as pessoas percebam. Ele adotará a maneira de comunicar a verdade e, com algumas palavras e doutrinas, julgará as pessoas e as atacará. Isso faz com que as pessoas pensem que o que estão fazendo é adequado e razoável, que estão sendo úteis, que não há nada de errado com seus atos. Quais são esses seus métodos adequados e razoáveis? Ele cita as palavras de Deus para julgar as pessoas e atacá-las. Correto. Ele cita as palavras de Deus para expor as pessoas e julgá-las. Esse é seu método mais comum. Aparentemente, essa maneira de falar é justa, razoável e adequada. Mas, por dentro, sua intenção não é ajudar os outros para que eles sejam beneficiados, mas expô-los, julgá-los, condená-los e desprezá-los. É exatamente esse o objetivo dele. Portanto, o problema está no ponto de partida. A opressão de pessoas, a exclusão de pessoas, os ataques a pessoas e a exposição dos problemas das pessoas, feitos publicamente pelos anticristos, são todos direcionados. Sem a menor dúvida, eles usam meios como esses para alvejar aqueles que buscam a verdade e conseguem discerni-los. Ao subjugar essas pessoas, eles atingem o objetivo de fortalecer sua posição. Atacar e excluir pessoas desse jeito é malicioso por natureza. Há agressão em sua linguagem e em seu jeito de falar. Exposição, condenação, difamação e calúnia maligna. Eles até distorcem os fatos. Falam de coisas positivas como se fossem negativas e de negativas como se fossem positivas. Trocar preto por branco e confundir certo e errado desse jeito realiza o objetivo dos anticristos de derrotar as pessoas e arruinar a reputação delas. Que mentalidade gera esse ataque e essa exclusão de dissidentes? Na maioria das vezes, isso vem de uma mentalidade invejosa. Num caráter cruel, a inveja carrega um ódio forte. E como resultado de sua inveja, os anticristos atacam e excluem pessoas. Numa situação como essa, se os anticristos forem expostos e denunciados, perderem seu status e sofrerem um ataque mental, eles não se submeterão nem ficarão felizes com isso. E será ainda mais fácil para eles criar uma forte mentalidade de vingança. A vingança é um tipo de mentalidade e é também um tipo de caráter corrupto. Quando os anticristos veem que o que alguém fez os prejudica, que os outros são mais capazes do que eles, ou que as declarações e sugestões de alguém são melhores ou mais elevadas do que as deles, e todos concordam com as declarações e sugestões dessa pessoa, os anticristos acham que sua posição está ameaçada, inveja e ódio surgem em seu coração, e eles atacam e se vingam. Quando se vingam, geralmente,
os anticristos desferem um golpe preventivo em seu alvo. Eles atacam proativamente e derrubam as pessoas, até que a outra parte se submeta. Só então sentem que desabafaram. Quais são as outras manifestações de atacar e excluir pessoas? Menosprezar os outros. Menosprezar os outros é uma das maneiras em que isso se manifesta. Não importa quão bom seja o trabalho que você faça, os anticristos, ainda assim, o menosprezarão e condenarão, até você ficar negativo e fraco e não conseguir se manter. Então eles ficarão felizes e terão alcançado o objetivo deles. Depois de ler as palavras de Deus, percebi que eu tinha medo de que os outros só se importassem com Liu Yin e não me admirassem. Por isso a ataquei e a excluí, e que esse era um caráter malicioso. Liu Yin veio para apoiar nossa igreja e não só fez um trabalho real, como também me ajudou com meus próprios deveres. Mas eu não pensei em como cooperar harmoniosamente com ela no cumprimento dos deveres ou na proteção do trabalho da igreja. Eu só pensava nela como uma ameaça ao meu status e temia que, se as coisas continuassem como estavam, ninguém me admirasse. Por isso, procurei deliberadamente suas deficiências e depois as explorei usando orientação e ajuda como uma forma de atacá-la. Embora parecesse que eu a estava ajudando a entender a si mesma, na realidade, eu estava apenas com inveja do fato de ela ser melhor do que eu em todos os aspectos. Eu queria que ela se delimitasse e ficasse desanimada depois de ler as palavras de exposição e julgamento de Deus, para que não se destacasse tanto. Vi que minha ajuda a Liu Yin era, na verdade, apenas um pretexto para atacá-la. Eu estava com inveja e queria derrubá-la, fazer com que ela se sentisse negativa e não ficasse acima de mim. Minhas ações eram as mesmas de um anticristo que ataca e exclui aqueles que buscam a verdade, usando métodos aparentemente legítimos e razoáveis para reprimir as pessoas, consolidando assim seu status aos olhos dos irmãos. O que isso revelou foi um caráter cruel. As conotações das palavras de Deus me fizeram sentir que ele tem aversão e ódio dos caracteres dos anticristos, e fui inundada por um sentimento de angústia e medo. Pensei que Deus certamente me odiaria. Então, orei a Ele. Ó Deus Todo-Poderoso, desejo me arrepender. Não quero atacar ou excluir meus irmãos novamente. Por favor, tem misericórdia de mim e permite que eu ganhe algum reconhecimento verdadeiro de mim mesma com isso. Mais tarde, li mais palavras de Deus que me deram algum entendimento do meu problema. Deus Todo-Poderoso diz: que tipo de caráter é esse quando uma pessoa vê alguém que é melhor do que ela e tenta derrubá-lo, espalhando rumores sobre ele ou empregando meios desprezíveis para o denegrir e minar sua reputação, até mesmo pisoteando-o?
a fim de proteger o próprio lugar na mente das pessoas? Isso não é apenas arrogância e convencimento. É o caráter de Satanás. É um caráter malicioso. Atacar e alienar os que são melhores e mais fortes é insidioso e perverso. E que ela não parará diante de nada para derrubar as pessoas, mostra que há muito de um diabo nela. Vivendo segundo o caráter de Satanás, ela é propensa a depreciar as pessoas, a tentar enganá-las, a dificultar as coisas para elas. Isso não é cometer o mal? E, vivendo assim, ela ainda pensa que está tudo em ordem com ela, que é uma boa pessoa. Ainda assim, quando vê alguém melhor do que ela é propensa a causar dificuldades para ele, a pisoteá-lo. Qual é o problema aqui? Pessoas capazes de cometer feitos tão malignos não são inescrupulosas e teimosas? Tais pessoas só pensam em seus interesses, só consideram seus sentimentos, e tudo o que querem é alcançar seus desejos, ambições e objetivos. Não se importam com os danos que causam ao trabalho da igreja e preferem sacrificar os interesses da casa de Deus para proteger seu status na mente das pessoas e sua reputação. Essas pessoas não são arrogantes e presunçosas, egoístas e vis. Tais pessoas não são apenas arrogantes e presunçosas, são também extremamente egoístas e vis. Não consideram nem um pouco as intenções de Deus. Será que tais pessoas têm um coração temente a Deus? Elas não têm nada de um coração temente a Deus. É por isso que agem arbitrariamente, fazem o que querem, sem qualquer senso de culpa, sem qualquer receio, sem qualquer apreensão ou preocupação e sem considerar as consequências. É isso que geralmente fazem e como sempre se comportaram. Qual é a natureza do comportamento de tais pessoas? Falando em termos brandos, tais pessoas são ciumentas demais e têm um desejo intenso demais de obter reputação e status pessoal. São enganosas e insidiosas demais. Falando em termos mais duros, a essência do problema é que essas pessoas não têm um coração temente a Deus. Elas não têm medo de Deus, acreditam que são de suma importância e veem cada aspecto de si mesmas como mais alto do que Deus e mais alto do que a verdade. Em seu coração, Deus não é digno de ser mencionado e é insignificante. E Deus não tem nenhum status em seu coração. Aqueles que não têm lugar para Deus no coração e que não têm um coração temente a Deus, podem colocar a verdade em prática? De forma alguma. Então, quando andam normalmente por aí alegres, mantendo-se ocupados e consumindo muita energia, o que estão fazendo? Tais pessoas até alegam ter abandonado tudo para se despenderem por Deus e sofrido bastante, mas, na verdade, o motivo, o princípio, o objetivo de todas as suas ações são para o bem de seu próprio status e prestígio, é proteger todos os seus interesses. Vocês diriam que esse tipo de pessoa é terrível ou não? Que tipo de pessoa acredita em Deus há muitos anos, mas não tem um coração temente a Deus? Essas pessoas não são arrogantes? Não são satanases? E quais coisas mais carecem de um coração temente a Deus? Além das feras, são os malignos e os anticristos, os diabos
e a laia de Satanás. Eles não aceitam a verdade de modo algum. Estão totalmente desprovidos de um coração temente a Deus. São capazes de qualquer maldade. São os inimigos de Deus e os inimigos do seu povo escolhido. Lendo as palavras de Deus e alinhando-as com meu próprio comportamento, entendi que o fato de eu excluir e reprimir os outros estava enraizado em minha completa falta de um coração temente a Deus. Minhas ideias, meus pensamentos e minhas ações eram todos em prol de minha reputação e de meu status. Antes da chegada de Liu Yin, eu me destacava em todos os sentidos, mas quando vi que ela me superava em todos os aspectos, fiquei com ciúmes e fui incapaz de aceitar sua superioridade e não queria deixá-la me superar. Foi por isso que explorei a corrupção que ela revelou e usei a ajuda a ela como uma forma aparentemente legítima de humilhá-la, fazer com que todos vissem suas falhas e reconquistar a admiração das pessoas. Nesse processo, usei as palavras de Deus como uma arma para atacá-la, querendo fazer com que ela se sentisse negativa e sem ânimo para desempenhar seu dever, permitindo assim que eu me destacasse e impedindo que os outros vissem minha intenção desprezível. Eu era tão insidiosa e perversa. Vivia de acordo com os venenos satânicos, achando que a igreja não era grande o suficiente para nós duas. Eu não podia tolerar que alguém me superasse ou fosse melhor do que eu na igreja. Queria continuar desfrutando da admiração das pessoas e tendo um lugar no coração delas, só porque estava obtendo alguns resultados em meu trabalho. Liu Yin era uma obreira capaz, eficiente em seus deveres e conseguia levar adiante várias tarefas da igreja. Mas eu não pensava em como colaborar harmoniosamente com ela no desempenho dos deveres ou na proteção do trabalho da igreja. Eu só pensava em ser a pessoa que brilhava mais, a ponto de atacar Liu Yin para fazê-la se sentir negativa e me engrandecer. Não considerei de forma alguma se isso afetaria o trabalho da igreja e vi que não tinha tido nenhum coração temente a Deus. Deus exige que os irmãos cooperem no serviço e cumpram seus deveres com o coração e a mente unidos. No entanto, quando vi uma pessoa na igreja capaz de fazer um trabalho real e resolver problemas, só pensei em como ela poderia me privar da admiração dos outros. Por isso, a excluí e a reprimi. Eu tratava a igreja como um lugar para exibir minhas habilidades, e o que eu fazia era causar interrupções e perturbações, o que é algo que Deus realmente detesta. Fiz uma oração silenciosa a Deus. Ó Deus, suas palavras de julgamento, exposição, orientação e provisão permitiram que eu, aos poucos, ganhasse algum entendimento de mim mesma. E vejo que a busca por reputação e status só pode me colocar em resistência a Ti. Não quero mais ficar contra Ti,
estou disposta a praticar de acordo com suas palavras. Por favor, guia-me. Depois disso, li mais das palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: como um membro da humanidade criada, a pessoa deve guardar sua própria posição e se comportar conscienciosamente. Obedientemente, guarde aquilo que lhe é confiado pelo Criador. Não haja indevidamente, nem faça coisas além de sua capacidade ou que são abomináveis para Deus. Não tente ser grande, nem se tornar um super-homem, nem estar acima dos outros, nem busque tornar-se Deus. É isso que as pessoas não devem desejar ser. Procurar tornar-se grande ou um super-homem é absurdo. Procurar tornar-se Deus é ainda mais vergonhoso. É repugnante e desprezível. O que é louvável e o que os seres criados devem defender acima de tudo é se tornar um ser criado verdadeiro. Esse é o único objetivo que todas as pessoas devem perseguir. Para todos que desempenham um dever, por mais profundo ou raso que seja seu entendimento da verdade, a maneira mais simples de praticar entrar na verdade e realidade é pensar nos interesses da casa de Deus em tudo e abrir mão de desejos egoístas, intenções, motivos, orgulho e status pessoais. Coloque os interesses da casa de Deus em primeiro lugar. Isso é o mínimo que se deve fazer. Se uma pessoa que desempenha um dever não consegue fazer nem mesmo isso, como se pode dizer que ela está desempenhando seu dever? Isso não é desempenhar o dever. Você deveria primeiro pensar nos interesses da casa de Deus, considerar as intenções de Deus e considerar o trabalho da igreja. Coloque essas coisas acima de tudo. Só depois disso, você pode pensar sobre a estabilidade de seu status ou sobre como os outros o consideram. Vocês não acham que isso fica um pouco mais fácil quando vocês o dividem em 2 passos e fazem algumas concessões? Se praticar assim por algum tempo, você vai achar que satisfazer a Deus não é algo tão difícil. Além disso, você deve ser capaz de cumprir suas responsabilidades, desempenhar seu dever e suas obrigações, e deixar de lado seus desejos egoístas, seus motivos e intenções. Você deveria demonstrar consideração pelas intenções de Deus e colocar em primeiro lugar os interesses da casa de Deus, o trabalho da igreja e o dever que é para você desempenhar. Após experimentar isso por algum tempo, você sentirá que essa é uma boa maneira de se comportar. É viver franca e honestamente, e não ser uma pessoa baixa, vil. É viver justa e honradamente, em vez de ser desprezível, baixo e inútil. Você achará que é assim que uma pessoa deveria agir e a imagem que ela deveria viver. Aos poucos, seu desejo de satisfazer seus interesses diminuirá. A leitura das palavras de Deus me fez entender que Ele exige que nos comportemos com consciência, que desempenhemos nossos deveres de modo apropriado e façamos todas as coisas diante dele e aceitemos seu escrutínio. Quando vemos outros nos superando, devemos ter um coração temente a Deus, orar mais a Ele, deixar de lado nossa busca por admiração, reputação e status e começar a considerar os interesses da casa de Deus, como desempenhar bem nossos deveres, como agir
de forma a agradar a Deus, e então devemos cooperar harmoniosamente com os outros para cumprir nossos deveres e satisfazer a Deus, e fazer coisas que beneficiem a vida de nossos irmãos. Ao nos comportarmos e fazermos as coisas dessa maneira, podemos viver abertamente e obter a aprovação de Deus. Quando eu entendi essas coisas, tomei a iniciativa de me abrir com Liu Yin e com os outros sobre a corrupção que eu estava revelando. Fiquei bem envergonhada ao fazer isso. Então, fiz uma oração silenciosa pedindo a Deus que me desse coragem. Os irmãos não me desprezaram depois da minha confissão, e Liu Yin disse que, por meio de minha orientação e poda, ela passou a entender um pouco mais seu caráter corrupto. Vendo que Liu Yin tinha sido capaz de enfrentar as coisas corretamente e ganhar alguma entrada, agradeci a Deus do fundo do coração e também agradeci a Ele por ter me dado a chance de me conhecer, me arrepender e mudar. Algum tempo depois, Liu Yin estava discutindo o trabalho conosco e expressou algumas das suas opiniões sobre o trabalho. Pensei comigo mesma: você fala tanto e tão bem, como posso me destacar? A verdade é que seu trabalho de acompanhamento ainda tem algumas falhas. Tenho de apontar essas deficiências para que nossos colegas possam ver os desvios em seus deveres recentes. Nesse momento, percebi que eu de novo queria buscar a admiração dos outros e superar Liu Yin. Pensei no que Deus disse, que aqueles que buscam reputação e status não têm um coração temente a Deus, e que somente pessoas malignas e anticristos fazem essas coisas. Comecei a me odiar um pouco e não queria continuar assim. Então me lembrei de um hino das palavras de Deus. Somente ao aceitar o escrutínio de Deus, você pode viver diante dele. Tudo que você faz, cada ação, cada intenção e cada reação devem ser trazidos para diante de Deus. Até sua vida espiritual diária, suas orações, sua proximidade com Deus, como você come e bebe das palavras de Deus, a comunhão com seus irmãos e irmãs e sua vida dentro da igreja e seu serviço em parceria podem ser trazidos diante de Deus para seu escrutínio. É tal prática que ajudará você a alcançar crescimento na vida. Fiz uma oração silenciosa a Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, quero corrigir meu desejo de buscar reputação e status e parar de competir com Liu Yin. Por favor, guarda e protege meu coração. Estou disposta a aceitar teu escrutínio. Depois de orar assim, eu me senti muito mais em paz. Em seguida, discutimos como prosseguir com nossos deveres. Comunicamos em cooperação mútua e ganhamos algumas metas e orientações. Depois de praticar dessa maneira, meu coração ficou mais claro e tranquilo e percebi que a prática de acordo com as palavras de Deus torna a interação com os outros fácil e harmoniosa. Graças a Deus Todo-Poderoso.